Olá, sejam muito bem-vindos ao Congresso Online Nacional de Ciências e Saúde, em sua quinta edição, com o tema central Equidade em Saúde e Determinantes Sociais. Esse é o 12º evento promovido pela Literacia Científica, Editora e Cursos, que vem consolidando-se como um espaço de diálogo, produção e disseminação de conhecimento científico em saúde. O tema central dessa edição, envolvendo aí equidade em saúde e determinantes sociais, ele reflete um dos maiores desafios contemporâneos na saúde pública, que é compreender e enfrentar os fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos que impactam diretamente a saúde das populações. Essas desigualdades em saúde acabam persistindo como barreiras ao desenvolvimento humano e social e reforçando a urgência de estratégias que promovam justiça social, acesso universal, inclusão e políticas baseadas em evidências. Nesse sentido, discutir a equidade em saúde em suas mais variadas concepções é não apenas oportuno, mas é essencial para a construção de sistemas mais justos e resilientes. Hoje nós teremos uma atividade que é muito interessante, com o título Sofrimento psíquico e subjetividade em tempos de respostas imediatas, impasses da clínica psicológica e contemporânea. Essa atividade ela vai ser ministrada pela professora Marina Dairel de Oliveira. Bom dia, professora Marina. A professora Marina é psicóloga graduada pela Universidade FUMEC, especialista em saúde mental e atenção psicossocial pela Universidade Estácio de Sá, especialista em auditoria e gestão de qualidade aplicada aos serviços de saúde pelo Centro Universitário UNA, é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, com foco em qualidade de vida, na linha de pesquisa de promoção da saúde, prevenção e controle de agravos. Atua no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz há 8 anos, no acolhimento e atendimento nas modalidades presencial em Belo Horizonte, Gerais e online em todo o país. É membro da Câmara Técnica de Saúde Mental do COREM-MG, tem experiência profissional em saúde mental, dependência química, saúde coletiva e saúde do idoso, como preceptora e docente universitária na área da saúde. Professora Marina, é um prazer tê-la aqui conosco em mais um evento promovido pela Literacia Científica, Editora e Cursos. Muito obrigada, Lucas. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade desse espaço para falar um pouco da minha experiência. Eu acredito muito na potência dessas trocas e levar informações para a gente conseguir construir uma saúde cada vez mais fortalecida, né, e uma vida com mais qualidade às pessoas. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte do Congresso. Agora a gente Nós pode que abrir agradecemos. né? Pronto, Joia. professora, Muito sua apresentação. obrigada. Como o Lucas mencionou, eu vou discutir um pouquinho com vocês hoje a respeito do sofrimento psíquico e subjetividade em tempos de respostas imediatas, impasses da clínica psicológica contemporânea. Bom, a escolha desse tema me atravessou, né? Foi devido a um incômodo que eu venho tendo nos meus atendimentos e na minha atuação também hospitalar psiquiátrica, sobre o quanto é importante a gente discutir nesse tempo contemporâneo que a gente está inserido, de respostas imediatas, né, das coisas acontecerem de forma tão fluida, tão breves e tão urgentes, a importância da gente entender o sofrimento psíquico e a subjetividade e o quanto a clínica psicológica vem sendo desafiada nesse sentido, né? O quanto a gente vem sendo desafiado e a importância de compreender de forma profunda esse cenário, né? Quando a gente propõe discutir sofrimento psíquico e subjetividade, nesse tempo contemporâneo que a gente está inserido, a gente situa o sofrimento humano dentro de um cenário cultural específico, né? A gente não fala de sofrimento como falha individual, mas como um fenômeno que emerge da relação entre sujeito, história e cultura, né? A contemporaneidade introduz uma mudança radical na experiência do tempo, da espera, da frustração.
E como nos ajuda a pensar Hartmut Rosa, que é um autor que eu citei na minha apresentação, a aceleração social não é apenas tecnológica, é existencial. As pessoas vivem sob a sensação permanente de que estão atrasadas, de que estão devendo, de que estão insuficientes. E a clínica psicológica, nesse contexto, ela encontra o impasse, né? Ela opera na lógica do tempo subjetivo, mas as pessoas chegam atravessadas pela urgência cultural. Então, o conflito entre esses tempos individual e coletivo, cultural, é o eixo central dessa nossa reflexão aqui hoje. Como parte introdutória, para contextualizar esse tema, eu trago que a informação que o sofrimento psíquico ele sempre existiu, nas suas formas individual, coletiva, mas a maneira como ele existe e como ele vem existindo ao longo dos tempos muda conforme o contexto histórico. Hoje a gente observa um aumento de quadros de ansiedade, depressão, exaustão, sensação de vazio e falta de sentido. Esses fenômenos, eles não podem ser explicados apenas biologicamente. Esses fenômenos são atravessados por transformações sociais, como precarização dos vínculos, hiperconectividade, excesso de estímulos e a cultura da performance. Maria Rita Kell é uma autora que eu também trago para essa parte introdutória. Ela traz muito bem, em seus últimos estudos, a informação de que a gente vive um tempo em que a subjetividade é pressionada a produzir felicidade, eficiência e sucesso. E o sofrimento, então, ele passa a ser vivido como um fracasso pessoal e não como uma expressão humana legítima. E aí, nesse contexto, a aceleração social ela comprime a experiência do tempo. Tudo deve ser rápido, imediato, produtivo, as respostas, os resultados, o desempenho e até mesmo o prazer. A espera, ela tem se tornado intolerável. E isso produz um conflito direto com o tempo psíquico que não funciona na lógica da urgência. A clínica, então, psicológica, ela passa a ocupar um lugar quase contracultural, porque a clínica exige pausa, escuta e elaboração, né? Então, todos esses mecanismos, esses processos que a gente vê acontecendo hoje na contemporaneidade, eles fazem com que o ser humano, com que o sujeito tenha uma urgência que vai contra ao que preconiza a clínica, né? Que é a escuta com calma, é a escuta na presença e sentindo que de fato tem significado para a existência daquela pessoa, né? Então o sujeito, ele perde a experiência de pausa, de tédio criativo, de elaboração. Porém, o psiquismo, né, isso é nosso, né, biológico e psiquicamente falando, o psiquismo ele precisa de tempo para transformar vivências em significado, em sentido, né? E sem esse tempo não há simbolização. O resultado é que essas experiências dolorosas não são integradas. Elas se acumulam como tensão, ansiedade e sensação de esgotamento. Então a clínica, ela se torna um dos poucos espaços onde o tempo pode desacelerar. E isso hoje é quase um ato de resistência cultural, né? E aqui eu trago sobre essa dinâmica do mundo contemporâneo e essas novas formas de subjetivar o sofrimento emocional. Aqui a gente pode discutir que o sofrimento contemporâneo ele é difuso e muitas vezes sem uma narrativa muito clara, muito precisa. A pessoa geralmente diz: eu não sei o que eu tenho, mas eu não estou bem.
Eu sinto que tem algo que me incomoda, que me angustia, mas eu não sei exatamente o que é. E isso revela uma dificuldade, uma precariedade na capacidade de simbolizar. Quando Bauman, que é um autor que eu gosto muito, fala da modernidade líquida, ele mostra como as referências se tornaram instáveis, né? E a gente sabe a importância dos referenciais da nossa vida para simbolizar, para tentar nomear os nossos sentimentos, as nossas sensações. E Bauman, ele é um autor que ele descreve muito bem a instabilidade, a imprevisibilidade dessas referências devido a essa fluidez da modernidade. Os vínculos têm se tornado frágeis, as relações provisórias e as identidades mutáveis que têm gerado uma insegurança existencial, né? O sujeito, então, ele perde a sensação de pertencimento e continuidade, que são fundamentais para a saúde psíquica. Então, o sintoma hoje, ele não é apenas uma crise. O sintoma, ele tem se tornado um funcionamento crônico do indivíduo. A pessoa continua produtiva, mas emocionalmente desconectada. O sofrimento, ele é subjetivado como uma incapacidade pessoal. E isso tem produzido muita culpa e autocrítica, né? Um discurso muito negativo e pejorativo sobre si mesmo, né? Então, a clínica, ela vem nos convidando, porque nós também, psicólogos, estamos inseridos nessa urgência, né? Então, a importância de nos capacitarmos e atualizarmos cada vez mais para despatologizar o sujeito e recolocar o sofrimento dentro de uma leitura contextual e relacional. É preciso, então, escutar esse sofrimento como uma produção de sentido e não apenas como uma disfunção. E o sofrimento psíquico, então, hoje, né, os estudos trazem que ele faz parte da existência humana, né? O sofrimento sempre fez parte da existência humana. Ele surge do conflito entre o desejo e a realidade, entre limites e expectativas. Porém, quando esse sofrimento não encontra escuta e simbolização, ele se manifesta no corpo, na ansiedade e na depressão. Viktor Frankl é um autor que eu trago aqui para essa pausa aqui, para conversarmos sobre o sofrimento psíquico. Ele é um autor que ele fala muito bem sobre o vazio existencial como uma ausência de sentido, como uma ausência de produzir, encontrar sentido. E é um sofrimento que convoca a simbolização, né? O sofrimento, ele tem convidado a nos permitirmos simbolizar, elaborar e construir novas narrativas. Porque quando não há palavras, quando a gente não consegue nomear, simbolizar e referenciar, dar nome ao que a gente sente e ao que é importante para a nossa existência, o corpo e o sintoma falam, né? O corpo grita, pede socorro, né? Então, a clínica, ela vem no sentido de ajudar o sujeito a transformar essa dor em significado. E quando a gente fala em subjetividade, é importante a gente ter em mente que a subjetividade é o modo singular de cada pessoa sentir, perceber e significar o mundo. Ela é considerada na história de vida, nos vínculos, na cultura. E a clínica, então, ela é construída nessa história de vida, né, com o encontro dessa subjetividade, né? Não existe sofrimento fora da subjetividade. É muito importante nós percebermos cada indivíduo como único, né? E o sofrimento, ele se encontra na subjetividade daquele que vive aquele sofrimento, né? Não há técnica que substitua o encontro humano, né? Não existe sofrimento sem compreender aquele que está por trás daquele sofrimento. Então, na clínica é muito importante a gente ter em mente esse conceito. E a cultura da resposta imediata, né? Essa cultura atual, ela não tolera o desconforto. Tudo precisa ser resolvido rapidamente.
A produtividade, a aceleração, o consumo são como normas, são como regras. E isso produz um empobrecimento emocional. As emoções tendem a ser vistas como problemas, como se o sujeito não tivesse o direito de sentir, de se expressar. E as emoções vistas, então, como problemas, elas são excluídas de formas de ser como experiência, porque sentir, se permitir sentir e expressar, é uma forma de ter uma experiência dentro da própria vida. E quando a gente patologiza essas emoções, o sujeito deixa de se sentir à vontade e com esse direito, né, de sentir. As dores profundas, elas passam a ser tratadas como problemas que precisam ser resolvidos rapidamente, e isso impacta diretamente os modos de existir, de reagir, de se relacionar, empobrecendo então a experiência emocional das pessoas. O sujeito, as pessoas então vêm aprendendo a evitar sentir. Vejam bem, né, o peso disso, né, a profundeza disso, é um aprendizado, né, uma cultura que ensina a evitar sentir, como se sentir fosse um problema, né? A fuga do sentir, como se a fuga do sentir fosse a solução, né, das questões que incomodam, né? Então, para falar um pouquinho sobre os impactos, né, psíquicos dessa aceleração, o aumento da ansiedade, da exaustão emocional e da desregulação afetiva está diretamente ligada a esse ritmo acelerado. A pessoa reage mais do que reflete. Há muito pouco espaço para elaboração, o que aumenta a vulnerabilidade ao adoecimento mental. E a aceleração, então, ela tem gerado hiperativação, exaustão e ansiedade. O sistema psíquico vive em estado de alerta nesse contexto. Falta tempo interno para processar perdas e frustrações, né? E aí eu coloco aqui para fechar essa frase reflexiva, né, que quando tudo corre, o psiquismo tropeça. Ele não tem tempo para elaborar, né? E aí, falando um pouquinho sobre o imediatismo e a liquidez das relações que interferem significativamente nos modos de ser e relacionar, né? Os estudos trazem que o imediatismo ele também atravessa os vínculos. As relações rápidas, superficiais, mediadas pelo consumo e pela performance, produzem desconexão afetiva e vazio emocional. A identidade, então, ela passa a ser moldada pelo que se consome, pelo que se exibe, pelo que se mostra, gerando uma sensação crônica de inadequação, como se nunca fosse suficiente aquilo que você tem, que você adquire para mostrar, né? Existe uma pressão social que distorce muito as experiências e fragiliza esse sentido de vínculo. E aí, entendendo um pouquinho sobre o consumo, né, e a relação com essa construção da subjetividade e o sofrimento psíquico nos tempos atuais, os estudos trazem que o consumo ele promete satisfação, mas produz insatisfação crônica, né? É uma promessa que é frustrada, né? As relações se tornam superficiais, a identidade ela passa a ser construída pela imagem, e não é apenas dor que o sujeito sente, é uma dificuldade de encontrar sentido, de se localizar na própria existência. E essa pessoa ela passa a sofrer porque ela não consegue construir os significados possíveis, genuínos, verdadeiros, em meio a tantas exigências externas, né? É uma insatisfação crônica que leva a essa sensação constante de inadequação, essa perda de sentido existencial. E o sintoma, então, é muito importante a gente entender esse sintoma, essa expressão, né? O sintoma é uma linguagem. O que, que o sintoma está querendo dizer para a gente nesse contexto tão complexo, né?
O sintoma ele comunica conflitos não simbolizados. O sintoma não é o inimigo, o sintoma ele é uma tentativa de adaptação psíquica, uma forma da pessoa expressar conflitos que ainda não foram simbolizados. Quando a clínica tenta apenas eliminar esse sintoma, ela corre o risco de silenciar o sofrimento. Então, o objetivo não é apenas eliminar o sintoma, a dificuldade, o problema, o sofrimento. Porque silenciar o sintoma é calar a história do sujeito. Então, é muito importante compreendermos a história de vida e tudo aquilo que influencia, que relaciona com esse indivíduo por trás desse sintoma. E eu considero muito importante também discutirmos sobre a medicalização. A medicalização, ela surge muitas vezes como resposta rápida ao sofrimento. Embora os psicofármacos tenham seu lugar, o risco está em transformar toda dor em patologia, reduzindo a complexidade humana de ser, existir e apagando a subjetividade. Então, a medicalização, ela pode ser necessária, ela é muito importante quando bem acompanhada por um profissional, quando utilizada com critério, mas também, se não tiver esse critério, esse acompanhamento psicológico em conjunto, essa medicalização pode reduzir a complexidade humana, a desequilíbrio químico, e isso apaga sentidos, né? E para a reflexão final, eu trago que nem toda dor precisa ser anestesiada. Algumas precisam ser escutadas, sentidas. E o tempo psíquico, né, os impasses da clínica, eles trazem para a gente uma pressão por resultados imediatos, uma pressão intensa, né, por resultados rápidos, uma expectativa de conserto, né, como se fosse simples, né, e reducionista, apenas consertar, tecnificar a escuta, né, e o desafio ético do psicólogo, então, é sustentar o processo, sustentar o tempo singular de cada pessoa, mesmo quando tudo ao redor pede urgência. A clínica, ela não pode ter a mesma velocidade da cultura. Apesar de sofrer uma pressão por rapidez, o desafio principal e a principal necessidade da clínica é sustentar o tempo do sujeito. E sobre o tempo psíquico, é muito importante percebermos que o tempo psíquico ele não é linear e nem é rápido. Ele exige repetição, ele exige pausa, elaboração. Mudanças profundas não acontecem no ritmo da cultura da performance. A clínica precisa proteger esse tempo. O tempo psíquico, ele é singular. E mudanças profundas exigem elaborações profundas. Então, a clínica, ela surge nesse contexto, nesse movimento, como um espaço de resistência à aceleração. A clínica é um lugar onde o tempo volta a ser humano. Um lugar onde a experiência vivida é valorizada. Novos sentidos podem ser considerados. E a singularidade do sujeito é sustentada. A clínica ela deve ser um espaço onde o humano pode novamente respirar. E o papel ético do psicólogo, nesse sentido, é sustentar o sujeito, não reduzir o sintoma, o sofrimento, a apenas um sintoma. É promover autonomia e responsabilização sobre a própria vida. Cuidar não é acelerar processos, é acompanhar trajetórias. O psicólogo, então, sustenta o sujeito diante dessa cultura de desempenho. E como caminhos possíveis ao cuidado da saúde mental, a psicologia ela tem um papel central na ressignificação das experiências, no cuidado integral e humanizado e na construção de identidades mais flexíveis e mais saudáveis. É um trabalho de reconexão com valores,
sentidos e possibilidades. A psicologia, ela reconstrói narrativas e fortalece identidades mais genuínas. E para finalizar, é importante lembrar que sofrer é parte da experiência humana. A clínica, ela não oferece atalhos para esse sofrimento, apenas para passar pelo sofrimento. A clínica oferece sentido. A subjetividade exige tempo, escuta e presença. E a psicologia não promete rapidez, a psicologia promete profundidade. Sofrer é humano. A clínica não oferece atalhos, oferece sentido. Gostaria de agradecer, essas são as referências utilizadas para a construção desse trabalho, e muito obrigada pela atenção de todos vocês. Abro esse momento agora as perguntas e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Excelente fala, professora, né, em um tempo que é marcado aí pela pressa, pela exigência de respostas imediatas e pela intolerância à espera, né, a clínica psicológica, como a senhora bem colocou, segue como um espaço de resistência. Resistência a esse processo de simplificação do sofrimento, a patologização da vida e a promessa de soluções rápidas para questões que exigem escuta, tempo e elaboração. Então, a sua fala hoje, ela nos convida a sustentar, né, o desconforto do não saber, a reconhecer os impasses, né, como uma parte constitutiva da experiência subjetiva e reafirmar esse processo ético, né, do cuidado em um mundo tão acelerado como o de hoje. Eu separei aqui algumas perguntas, né, com base na sua fala, tanto introdutória, de desenvolvimento e de finalização. Primeira pergunta seria como essa lógica da imediaticidade impacta o manejo clínico do tempo, especialmente em processos que exigem espera, que exigem elaboração e, às vezes, até o silêncio. Então, Lucas, muito boa a sua pergunta, né, o seu questionamento, porque, inclusive, é um dos principais desafios que a gente vem tendo na clínica com pessoas que estão inseridas nesse mundo que cobra muito, inclusive nós também estamos inseridos como profissionais, né? No entanto, o que eu falo que diferencia é o quanto a gente estuda, lê e se aprofunda nessas questões. Esse sujeito que se vê muito pressionado, ele não se permite nem a reflexão profunda, né, sobre esses ambientes que ele está imerso, que ele está inserido, que vem cobrando de forma muito intensa essa produtividade e essa produção e essa produtividade acelerada, né, nos meios que ele transita. A clínica, ela vem como um espaço de resistência, né? Eu costumo dizer que geralmente as pessoas chegam no início, né, com um objetivo muito bem concreto, né, que vai ao encontro dessa reflexão que eu trouxe de eliminar o problema, e nós, como profissionais, a gente faz a proposta, o convite dele fazer uma aposta inversa a essa pressão, né, a esse intenso sofrimento, né, que ela está inserida, né, nos meios que ela convive. Então, é um movimento contrário, né? A clínica, ela vem como resistência a um movimento contrário do que é proposto para esse indivíduo, né? Então, o principal desafio é esse, e a proposta de viver o presente, né? De sentir o que o corpo, o que o psiquismo, o que o sofrimento está querendo dizer, mostrar para essa pessoa, né? Eu trouxe aí a importância de simbolização. Os símbolos, eles vêm sendo trazidos de uma forma muito precária, justamente porque o indivíduo ele não tem se permitido refletir, estudar e sentir sobre o que o organismo dele expressa, e nós, como profissionais, a gente faz esse convite, né? É um convite a desacelerar para, de fato, se permitir sentir, né? Então, eu penso que é um movimento de resistência. Perfeito. Um outro questionamento, um apontamento que esteve presente aí na sua fala é de que forma a clínica ela pode sustentar a frustração num contexto
em que o sofrimento ele é vivido como algo a ser eliminado tão rapidamente, né? Essa questão da temporalidade, de tudo ser resolvido o quanto antes, para ontem. Uhum. Então, é muito importante a gente contextualizar a pessoa que a terapia é justamente um lugar onde ele pode se permitir sofrer, né? Porque justamente o objetivo não é eliminar esse sofrimento, mas é encontrar o que é que esse sofrimento, a resposta do que esse sofrimento está levando, convidando esse indivíduo a refletir sobre os hábitos que ele tem enfrentado no dia a dia, sobre a rotina, sobre os contextos que ele convive, né? Eu costumo dizer que nós somos a somatória, o desfecho desse sofrimento, ele resulta da somatória de hábitos, de estilo de vida que a gente emprega todos os dias, né, no nosso cotidiano. Então, a psicoterapia, ela vem como um convite inicial a ser um espaço para a elaboração desse sofrimento e que isso, ao longo do tempo, né, de processo terapêutico, possa se estender à vida desse sujeito. Então, é o espaço inicial para a elaboração desse sofrimento, para que o indivíduo se sinta no direito de falar, de sofrer, de sentir, até que ele compreenda que isso pode fazer parte da vida dele, né? Nós sabemos que ao longo de uma vida nós enfrentamos, vivenciamos muitos altos e baixos, né? E se a nossa existência estiver aqui, né? Se a gente sustentar a nossa existência somente para eliminar aquilo que é desafio, a gente vai perder no sentido, né? De sobrevivência, né? Então, o espaço de psicoterapia ele é um convite inicial a essa expressão, para que com o tempo o indivíduo consiga sustentar isso e ancorar isso para o seu cotidiano, para que os outros espaços que ele convive, que ele habita, ele possa se sentir humano, no direito de ser feliz e no direito de sofrer, no direito de ter altos e baixos, no direito de encontrar desafios, dificuldades ao longo da caminhada, né? Para que a existência não seja só essa corrida acelerada em busca de prazeres imediatos, na maioria das vezes, né? Então, é um convite inicial que se estende ao longo, né, da caminhada da vida. Perfeito. Na sua fala introdutória, a senhora chegou a citar a questão da tecnologia, de redes sociais. Como diferenciar na clínica o sofrimento psíquico estruturante daquele que é intensificado ou produzido pelas dinâmicas das redes sociais, com aquela exposição contínua, aquela comparação permanente, né, das redes sociais das outras pessoas, dos nossos pares. Muito bom, Lucas. Essa reflexão é fundamental porque nós temos um sofrimento, né, inerente a processos vividos que às vezes não foram elaborados, e a clínica psicológica, ela nos faz refletir que esse sofrimento ele vem sendo atravessado pelo sofrimento contemporâneo, principalmente de comparação nas redes sociais, né? As redes, ao mesmo tempo que vieram para aproximar e facilitar muitos processos, né, de relacionamento, ela veio para nos fazer comparar com muitas realidades que não existem, né? Uma realidade que é camuflada por aquilo somente que o indivíduo quer mostrar, né? As redes sociais, elas são um dispositivo que na maioria das vezes, não mostram a realidade por trás da vida de um sujeito, né? Das dificuldades, do sofrimento, do quanto aquele indivíduo, muitas vezes, precisou passar, né? E enfrentar para conquistar algumas questões, né? Que ele mostra somente ali o fruto, o desfecho daquelas conquistas. Então, esse sofrimento estruturante, quando ele não é muito bem trabalhado, quando a pessoa não se permite a esse autoconhecimento, né, a elaborar aquilo que muitas vezes ele não conseguiu fazer essa elaboração ao longo da vida, ele pode ser atravessado e intensificado por essa demanda de comparação contemporânea, né? Então, quando a gente fala de sofrimento estruturante na clínica psicológica, pensando na contemporaneidade, a gente precisa refletir sobre esse atravessamento, né? Algo que não conseguimos destituir, dividir para trabalhar separadamente, né? É muito importante a gente
ter em mente a história do indivíduo, aquilo que estrutura, aquilo que ele considera como base para se relacionar com ele mesmo e com outras pessoas, para transitar entre os diversos cenários que a vida o convida, juntamente com esse sofrimento que ele está imerso hoje, e imerso de uma forma muito intensa, né, Lucas? Nós sabemos que a contemporaneidade, ela tem feito esse convite até mesmo impositivo a essa intensidade, né, dessas comparações. Então, é muito importante a gente refletir e pensar sobre esse atravessamento. Perfeito, professora. Um outro ponto é acerca da medicalização, né, de um dos slides da senhora. Em tempos de respostas imediatas, como evitar esse processo de medicalização, de patologização do sofrimento cotidiano, se é possível? Para isso, Lucas, eu costumo dizer o seguinte, que é muito importante a gente ter o conhecimento tato, né, daquele sofrimento que ultrapassa, né, e que precisa, de fato, de um atendimento psiquiátrico, de um acompanhamento medicamentoso, né? É muito importante o psicólogo ter essa crítica, né, do sofrimento que é intenso, que está fugindo ali das ferramentas, né, emocionais que o indivíduo naquele momento conseguiu adquirir até aquele momento para poder gerenciar isso, para fazer o encaminhamento correto, adequado. Né? O psicólogo ele precisa ter essa crítica, essa experiência, esse manejo, porque, de fato, em muitos casos que a gente tem recebido hoje, é preciso a discussão, né, com outros profissionais da equipe multidisciplinar, como o médico psiquiatra, né, que é o prescritor, né, das medicações, que avalia todo o contexto e com critério indica, né, indica bem alguns medicamentos que em alguns momentos podem ser necessários para esse suporte, né? Então eu costumo dizer que é ter esse feeling, né, essa percepção, essa experiência daquilo que o indivíduo naquele momento não consegue sustentar com as ferramentas emocionais que ele conseguiu adquirir até aquele momento, né? Então é fundamental essa percepção, né? E passar isso também para o indivíduo que em muitos casos não é necessário. Alguns já chegam com esse discurso, né? Nossa, será que eu já vou ter que tomar uma medicação, né? Será que eu vou ter que para aliviar essa dor e ter esse feeling daquilo que é possível trabalhar na psicoterapia, né, daquilo que, a partir do conhecimento que você tem, da história de vida e daquilo que o sujeito está trazendo para você ali naquele momento, aquilo que é possível trabalhar dentro da clínica psicológica, que é muito potente, né, para sustentar essa estrutura, essa base para esse enfrentamento, né? Então, é mesmo esse conhecimento, essa experiência para um direcionamento correto, né? Na minha apresentação, eu deixo claro, eu gosto de reforçar que não abolir e proibir, né, o uso dessas medicações. Pelo contrário, nós sabemos que em alguns casos é necessário sim o acompanhamento. Quando a indicação é criteriosa e o acompanhamento é por um bom profissional, né, em casos em que é indicada essa medicação, isso é muito positivo para esse restabelecimento, né, da estabilidade e desse enfrentamento mais positivo diante da vida em alguns momentos, né, em alguns contextos. No entanto, não são todos os casos, né? Então, é muito importante o psicólogo ter esse feeling, essa experiência para discutir isso com a pessoa e permitir essa reflexão pela própria pessoa, né? Para ela tomar as decisões dela. Perfeito. Só para a gente finalizar, um apontamento mais do processo formativo, né, e os desafios da prática profissional do psicólogo. Como formar psicólogos para lidar com essa angústia do tempo lento em um mundo que está cada vez mais acelerado? É muito importante nós também trabalharmos no nosso interior, né? Como eu pontuei, nós profissionais também estamos inseridos nesse tempo, né? E esse processo de reflexão individualizada, de terapia, porque nós profissionais também é muito importante a gente buscar esse autocuidado, esse autoconhecimento, juntamente ao estudo, né, a busca de evolução, né, e busca de
sentido, né, diante disso tudo que está sendo apresentado, é fundamental. Então, é nos cuidar, buscar nos conhecer, nos olhar com cuidado, com carinho, com atenção, juntamente com a proposta de continuarmos esse estudo, essa elaboração contínua, né? Não parar de buscar, estudar sempre, para dar o devido suporte às pessoas que nos buscam para esse cuidado. Né? É uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade ética, você lidar com o sofrimento humano e estar ali nesse lugar da escuta e de um direcionamento com qualidade. Né? Então, eu acredito muito na potência da formação continuada juntamente com o autocuidado, para que esse direcionamento seja de fato eficaz. Perfeito, professora. Que a gente possa sair daqui não com receitas prontas, mas com uma maior sensibilidade para escutar esse sofrimento contemporâneo e, sobretudo, para respeitar, né, os tempos singulares de cada sujeito. Eu passo agora a palavra para a senhora, para os seus últimos apontamentos, caso a senhora queira fazê-los. Muito obrigada, Lucas. Mais uma vez, só agradecer mesmo, gratidão pelo convite, pela atenção, pela organização desse evento, que é sempre, os eventos de vocês são sempre muito elogiados pelas pessoas que participam, pela organização, pela qualidade, né, dos profissionais que vocês trazem aqui, e agradecer esse espaço, né, de um lugar que eu acredito muito, né, na potência para a gente discutir e aprofundar em reflexões que são importantes para as pessoas, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada a todos que me assistem. Nós que agradecemos, professora, e esperamos contar com sua participação em próximos eventos promovidos pela Literacia. É sempre um prazer recebê-la. Aos congressistas, não esqueçam de assinar o formulário de presença, tá? Está na bio. Até mais, até a próxima atividade, pessoal.